E bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores. Eu não sei exatamente, né, qual horário que vocês vão ver esse vídeo ou assistirem. Mas enfim, ela voltou. Chayenne, né? Como diz a Lelê. E ela voltou com novidades. Novidades. É como a gente fala, né? Não é uma coisa que a gente esperava, nem eu, né? Ainda mais em todas as situações que eu passei. E que passei de doença, debilitada, né? Que eu fiquei muito debilitada quando eu descobri a minha doença. Mas enfim, uma doente de Crohn está... Cadê? Deixa eu ver. Peraí, pessoal. Que aqui é muita coisa para uma gravidinha, né? Está grávida! Eba! Pessoal, é isso que a gente tem que fazer, é comemorar. Afinal, gravidez é uma vida que vai vir, é uma vida que gera. E fazer o quê? Aquele negócio, né? Os nossos planos é uma coisa, mas os de Deus são outra. E eu vou levar isso como uma doença? Claro que não. Gravidez é vida, gravidez é alegria. Afinal, é um bebezinho que vai vir. Ah, mas ela tem tantos problemas e ainda tá grávida. Mas a gente pediu para acontecer? Não, foi irresponsabilidade. Tá bom. Quem é que planeja, né? Engravidar e engravida. A gravidez, ela sempre vem quando você não espera, quando você não deseja. E, enfim, essa é minha terceira gestação. E eu já vim falar um pouquinho de como tá sendo uma doente de Crohn, né? Todo mundo sabe do meu problema. Todo mundo sabe como eu fiquei. Todo mundo sabe como eu passei. Mas hoje estou aqui. Para quem ano passado estava quase perdendo a vida. Estava entre a vida e a morte. Porque não sei se alguns sabem de toda a rotina, de toda a história. Mas eu fiquei bem debilitada, bem doente mesmo, por conta de problemas da saúde, que é o Crohn, né? Pressão que me deu, pressão alta, os batimentos, pressão baixa, né? Os batimentos que foram muito acelerados, porque ano passado eu peguei muita anemia. Eu ainda estou com anemia, viu, pessoal? A anemia desse problema não foi embora. Mas enfim, hoje eu sou das dificuldades que eu tive no ano passado, do momento de aceitação que eu tinha essa doença que é genérica, né? Que eu já nasci com isso. Não é genérico, mas eu já nasci com isso. E hoje eu tá assim, não estou boa, não estou curada, mas estou uma gravidez saudável, né? Ela tá saudável, ela está bem, estou mais gordinha, porque ano passado eu estava super magra, por conta que eu não... Que é que nem eu falo para todos, né, que me perguntam, como que tá sendo, né, lidar com essa doença? Eu falei assim, o ruim não é a doença, o ruim era o antes, né, porque eu não sabia o que eu tinha. Tudo que eu fazia era em vão, todas as corridas aos médicos não tinha resposta. E do momento que você tem resposta, as coisas mudam. E foi isso que aconteceu. Porque antes de eu saber o que eu tinha, eu vivia definhando dentro do quarto, que eu falava. Eu vivia definhando, parecia que nas minhas costas tinha um buraco de uma pessoa, dessas pessoas que ficam debilitado anos e anos na cama e acaba tendo uma lesão assim nas costas. Todo mundo sabe disso, que eu acho que em muitos casos, muitas pessoas já viram quem é de cama, de ficar acamado, ter esses problemas. E parecia que eu tinha isso, pessoal. Quando eu deitava numa cama, parecia que eu desfalecia. Parecia que o meu mundo se acabava.
E aquela sensação, aquele pesadelo, que tinha algo nas minhas costas. E eu ficava, Senhor, tira isso de mim. Tira essa alucinação, porque parecia que quando eu botava minha mão nas costas, eu sentia aquele negócio, porque era tanta dores, os meus ossos doíam, tudo em mim, parecia que, né? Mas depois que eu descobri que eu tinha o Crohn, melhorou muito os problemas. É que nem eu falei, não estou curada. Mas de saber o que a gente tem, é mais fácil de se lidar, sabe? Você passa a ter uma vivência melhor, você passa a ter uma aceitação. Não, eu tenho este problema. Você passa a ter um controle mental, porque hoje em dia eu juro pra vocês, não é a gestação que me deu um pouquinho de imunidade, a imunidade continua baixa. Mas do momento que eu descobri o que eu tinha, do antes que eu não sabia, eu vivia aterrorizada, eu não conseguia sair de casa direito, não conseguia passear, não conseguia trabalhar, porque o tempo todo era uma correria para banheiro, porque eu era desesperada com aquele problema, aquele negócio, parecia que ia me consumindo aos poucos, e me consumiu. Porque a pessoa tem uns 55 quilos, ou 6 na minha estatura, né, porque eu sou super baixinha. Então, menos de 1,50 m. Menos de 1,45 m. Então, assim, uns 60 quilos pra mim já é o máximo, né? Então, eu tinha meus 55 quilos, 6, às vezes 7. Mas no momento que eu cheguei a quase 43 quilos, pequenininha, e ver só o corpo sumindo, se transformando em pele e osso, aquilo ali me matou. Aquilo ali me consumiu por dentro, que era desesperador. Desesperador. Eu chegava do meu trabalho, ia trabalhar mesmo doente, nunca parei, né? Ia trabalhar, mas quando chegava perto da minha casa, parecia que eu morria. Parecia que aquela menina que estava vindo do trabalho, gravando seus videozinhos, brincando, parecia que só andava o corpo, porque não tinha mais alma em mim. Porque na minha consciência, eu era uma menina morta. Ela já tava morta, né? Por tudo. E aí, quando eu passei todo aquele problema, que eu fui internada, que aí veio realmente o diagnóstico. Você tem essa doença, você já nasceu com ela, ela só se agravou depois que você fez os seus 30 anos, que foi realmente isso que aconteceu. Então, tudo isso mudou. Hoje, ontem ou foi antes de ontem, sexta-feira, eu tava de férias, voltei ao trabalho, aí meu chefe perguntou assim, como que tá sendo hoje o seu dia a dia, você lidando com essa doença, como que tá a sua retocolite, como que está sendo essa fase? Eu falei assim pra ele, você não percebeu as mudanças? Aí ele assim, percebi. Porque antes você não tinha atenção em nada, você não aprendia nada que a gente te ensinava, porque era realmente isso que acontecia, pessoal. Eu aprendi algo no turno seguinte eu não sabia mais nada. E nem anotando no caderno eu conseguia fazer as tarefas direito, porque eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu não conseguia me concentrar na minha vida, eu não conseguia... Pessoal, fazer nada, eu não relaxava em momento nenhum na minha casa, fora de casa. Era horrorizante isso. Era horrível todos esses momentos, todas essas coisas. E hoje eles me ensinam uma coisa e eu já não pergunto mais. Aí ele fala assim, percebi que você teve muitas mudanças mesmo. Você era... A cada 10 minutos era, André, com licença, pessoal, com licença, eu vou no banheiro, porque eu não tinha o controle de ficar na sala, porque eu não sabia o que poderia me acontecer. Porque a retocolite e a doença de Crohn, você não sabe os momentos, né? Você não podia relaxar. Então eu não tinha esse controle, porque eu não sabia o que eu tinha, mas depois que eu tive elas, cara... Os 10 minutos se transformam em 3 a 4 horas de boa. Consigo ter uma vida normal. Consigo sair normal por aí hoje em dia.
sem me preocupar